é o quadro de Olho na Educação e olha só que assunto importante, não é? A gente vai falar sobre escola de ciência, nós estamos aqui na Elon e a gente vai abordar justamente esta questão, a importância de formar novos profissionais aí para o mercado, não é? Pessoas que vão se tornar cientistas. Estou aqui com o Adalberto, que é diretor aqui. Tudo bem com o senhor? Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade. Bom, primeiramente para a gente falar a respeito aqui, não é, da escola, como que funciona, quais as atividades, o que o senhor pode passar para o pessoal de casa? Então, essa aqui é uma escola, é um bacharelado, né, um curso superior em ciência. Então, um bacharelado em ciência e tecnologia, ligado ao Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, que todos conhecem, que é o maior laboratório abaixo do Equador, que tem a maior infraestrutura de pesquisa, né, que fica aqui em Campinas. Então essa escola é ligada ao CNPEM. Essa escola tem várias características um pouco diferenciadas. Eu colocaria como a principal é a capacidade dos alunos terem imersão nesses laboratórios do CNPEM. Então são 40 vagas por ano, esses alunos são selecionados, são 3 etapas para a seleção desses alunos, depois eu posso entrar em mais detalhes. E esses alunos, eles têm aqui um curso de ciência bastante intenso, eles ficam das 8 até a noite aqui na escola, né? O dia inteiro? O dia todo, eles têm aula de inglês à noite, né? Olha só. De graça. Eles têm Tudo é de graça aqui? Tudo de graça, moradia, alimentação e eles têm também um cartão. Eles dormem aqui, inclusive? Eles dormem, tem a parte aqui do lado que é alugada, que é a kitnet, que eles dormem, etc. Eles têm tudo, né? Eles têm a condução que pega eles de manhã, traz aqui para a escola, etc. Então esses alunos são os alunos diferenciados. A formação, essa que é importante, né? Uma formação bastante interdisciplinar. Eles têm uma base muito boa em matemática e ciência de dados, que eu chamo de computação, machine learning, sim, inteligência artificial, big data, etc. E tem a parte de física, química, biologia e humanidades. Isso em 3 anos, ele já sai daqui, esperamos já ou seguir uma carreira acadêmica numa bolsa de doutorado, ou vai para um outro laboratório trabalhar, ou vai criar sua startup para a empresa, etc. Porque aqui ele tem uma noção muito grande e um estudo bastante intenso das áreas interdisciplinares, de como é que as diferentes áreas da ciência estão relacionadas e o que é importante hoje no mundo eles olharem, né? Então, por exemplo, a parte de biologia, né? A parte de biologia eles vão aprender muita matemática, que hoje é importante que o biólogo saiba matemática, que o biólogo saiba a computação, que o biólogo saiba a física quântica. Então é isso. E a mesma coisa o físico, que tem que saber biologia, matemática, etc. Então é muito bem casado, né? E tem a parte de humanidades, que engloba tudo, que é mais a parte ética, de entender como é que a evolução da humanidade se deu, o conhecimento, como é que ele é adquirido, e isso é muito importante para a formação do cidadão, né? Bom, as pessoas saindo daqui, então, formadas, evidentemente, não é? Cientistas, não é? Cientistas. E é algo que chama muita atenção, não é? Porque quando a gente fala cientista, todo mundo, né? Desde criança e tudo mais, não é? Fulano é cientista, Beltrano é cientista. Muito legal, né? E o senhor estava falando a respeito que são etapas, não é? Gostaria que o senhor explicasse um pouco do ingresso. Isso, como que funciona aí, não é, as etapas, porque certamente imagino que deva ter muita gente interessada, né? Por exemplo, normalmente no Brasil, os cursos de ciência são poucos procurados, né? Então, a relação de vagas é 3 para 1, 4 para 1. Parece que é fácil daí. Parece que é fácil. Imagina os concorrentes. Aqui nós tivemos, para 40 vagas, 1.000 candidatos. Uhum. Então foi da ordem. Foi, na verdade, 24 para 1. Então é bastante concorrido, porque tem várias razões, né? Porque, além dos professores extremamente competentes, são professores bem formados, todos eles têm um pós-doutorado. Tem essa imersão no CNPEM, que atrai muito essa imersão.
ou seja, essa participação do laboratório do CNPEM, tem toda uma facilidade também, é de graça, eles têm moradia, etc, etc. Para ingressar, ele entra no nosso site, né? E lá ele tem, a primeira etapa ele vai ter que escrever, lá tem um lugar que ele vai escrever por que eu quero fazer ciência. Então, a segunda é a nota do Enem. A primeira etapa é uma contagem de pontos, 100 pontos, a nota do Enem conta 1000 pontos, e depois, dentre essas duas, nós escolhemos 200 alunos. Desses 200, todos são entrevistados e escolhemos 40 desses 200. Então, eles têm essa entrevista final para a gente escolher o perfil correto daquele que realmente quer ser um cientista. Todos os anos, né? Então, é uma vez por ano, né, o ingresso. O próximo será, já está aberto as inscrições, que elas vão até 16 de dezembro. O senhor falou o site, qual que é o site? ilum.cnepem.br. Nesse site, vocês podem ver lá como é que as inscrições serão feitas. E ela vai até 16 de dezembro. Mas é bom já os alunos ir olhando, né? E o pessoal está vendo aqui no nosso vídeo o endereço certinho do site, né? Para acessar, né, Adalberto? Isso. Aí acessa. Então preenche. Já estão abertas as inscrições? Isso. E é bom fazer logo, porque ele tem que escrever um texto, etc. Esse texto é examinado pela gente, né? E recebe uma nota, certo? Você espera que não tenha ajuda dos pais, nada, né? O aluno pode escrever à vontade, que a gente deteta muito bem essas coisas diferentes. Bacana. Bom, então é o seguinte, a gente vai bater um papo agora com alguns estudantes para saber justamente como tem sido, né, essa experiência na escola. Desde já, eu agradeço a sua participação aqui no quadro De Olho na Educação. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e espero que vocês façam proveito, visitem a escola, os laboratórios são excelentes aqui também, né? Então, muito obrigado. Boa. Bom, estamos de volta agora para bater um papo com o Pedro, né? Que é estudante e está no primeiro ano aqui, Pedro? Estou no primeiro ano. Como que surgiu aí a oportunidade? Foi bem engraçado. Eu, diferente dos meus colegas, acabei ficando sabendo da faculdade pelo Instagram e me encantei pela ideia, achei extremamente interessante, me inscrevi no processo sem esperar tanta coisa e me surpreendi muito positivamente e estou gostando muito de estar aqui. O que você espera assim para a sua carreira? É até difícil falar o que a gente espera, porque são tantas possibilidades, são tantas portas que abrem, que o mínimo que vai ser é algo brilhante, algo muito bacana de se fazer. Mas tem alguma coisa que você pensa, puxa vida, eu gostaria de trabalhar com isso, em determinado lugar? Provavelmente com computação, alguma coisa voltada à computação e provavelmente também no exterior, porque abre tantas portas que inclusive no exterior é uma possibilidade, né? Então... Que país? Qualquer um, né? Qualquer país fora do Brasil já vai ser super interessante. Bom, pessoal, algumas informações importantes, 50% das vagas são destinadas a alunos de escolas públicas. As inscrições que nós estávamos conversando, não é, com o diretor, são gratuitas e 100% online. E alunos de outros estados têm a possibilidade de ter a passagem para Campinas paga pela escola. Então, são algumas das informações aí importantes, não é, referentes a esse processo seletivo. E quando você foi aprovado, qual foi a sensação? Nossa, foi muito boa, eu fiquei extremamente feliz, fiquei extremamente animado e até agora essa sensação não passou, né? Continuo extremamente animado com todo o curso, com tudo que a gente tem para fazer e eu acho que vai continuar assim até o final da graduação. Bom, vamos lá, Pedro. Então fale um pouquinho sobre as atividades que tem aqui, sobre como é o curso. Bacana. A gente tem uma divisão em 5 áreas aqui, né? Então a gente consegue ver um pouco de tudo. A gente tem ciências da vida, da matéria, ciência de dados, então mais voltado à computação, as áreas de humanidades. Então a gente acaba conseguindo integrar todo esse conhecimento, a gente acaba conhecendo um pouco de tudo e toda a intersecção, a multidisciplinaridade que a gente consegue ter. Então, a gente sempre tem aulas teóricas na parte da manhã e as aulas práticas à tarde, de forma com que a gente possa não só conhecer esse conhecimento, conhecer todo esse estudo por trás
de grandes aplicações e, de fato, conseguir aplicá-las na parte da tarde. E quando você era criança, você tinha ideia de um dia se tornar um cientista, por exemplo? Não? Acho que toda criança tem essa curiosidade, né? E comigo não foi diferente, eu sempre tive bastante curiosidade, sempre quis desmontar as coisas, sempre quis explorar e conhecer, e até hoje continua assim. Então, de certa forma, eu tinha uma vontade de ser cientista, assim. Estudou muito? Estudei. Sempre fui de estudar bastante, sempre fui de gostar bastante, e acho que esse é o único critério, assim, de seleção aqui para Ilum, que se você gosta de estudar, é a escolha certa para você, né? Tem que gostar de estudar, né? Tem que gostar. E assim, inclusive nós estávamos conversando com o Adalberto, é o dia inteiro, né, cara? O dia inteiro, mas é aquela coisa, né? Como a gente comentou, se você gosta de estudar, não é algo maçante, não é algo difícil, é algo bem prazeroso, na verdade, né? É algo que te traz bastante felicidade, traz bastante animação. Boa, muito obrigado pela entrevista. Bom, a gente está de volta aqui no quadro De Olho na Educação, justamente para falar, não é, com os estudantes. Estou aqui com a Eduarda. Como nós estávamos falando, tem gente de todos os cantos do país aqui. Você é de onde? Sou de Montalvânia, Minas Gerais. E como você descobriu, é pertinho de BH ou é longe? É divisa com a Bahia, lá no norte de Minas. Ah, então um pouquinho mais longe. É, um pouquinho longe. Tá. E como que você descobriu aqui? Conta pra gente sua história um pouco, Eduardo. Eu descobri através de uma mensagem de uma amiga minha do WhatsApp, Sofia. Ela mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp falando da Ilum. Falou, minha mãe me mandou, divulga aí pro pessoal que quer entrar na Ilum. Na hora que eu entrei assim no site, que ela me mandou o link, eu fiquei, nossa, mas eu que quero entrar aqui nessa escola, né? Porque, nossa, muito legal, toda a proposta que eles forneciam. Aí eu falei, vou me inscrever. E aí eu peguei, fiz toda a inscrição. Então, assim, antes eu queria fazer medicina, mas eu visava uma área da ciência, sabe? Pesquisa e etc. Então, quando eu conheci a Ilum, parece que foi a proposta certa, assim, justamente o que eu estava querendo, ainda mais com metodologia ativa. Então, eu olhei o site, olhei todo o Instagram lá, as informações que tinham e fiz a minha inscrição. Mas foi através de uma mensagem, assim, de uma amiga minha. Você quer ser cientista, então? Quero ser, assim, uma cientista, assim. Mas é muito bom aqui na Ilum, porque a gente tem coisas de diversas áreas do conhecimento. Então, acaba que fica um leque de coisas, né, pra gente fazer após a graduação. Então, eu acho isso muito interessante. Então, o que, por exemplo? Por exemplo, a gente pode ter uma carreira cientista ou a gente, tipo assim, na ciência em diversas áreas, né? Porque a gente pode trabalhar tanto ali na área da biologia, nanotecnologia, da engenharia também, ou até a gente fazer uma nossa própria startup, que a gente vai ter aula também sobre isso. Então, além disso, a gente tem aula de humanidades, que faz a gente sair da graduação com a formação humana, tipo humanística, né? Todo o conhecimento geral de mundo. Então, acho que na ciência você pode ir para vários lados também, mas você também pode ir um pouco para o lado do empreendedorismo. Aqui na Ilum a gente tem várias coisas, para a área do machine learning também, que a gente teve um workshop aqui esses dias, que era com mais computacional, então aqui tem para todas as áreas, assim. Olha só que interessante o que você falou, Eduarda. Pode ir também para a área do empreendedorismo? Sim, Conta pra gente. Aqui na Ilum, a proposta era um pouco de inovação também, então uma das propostas é que a gente possa sair daqui, fazer uma startup ou aprender mais sobre essa área para a gente ter todo um controle. A gente ainda não teve aula sobre isso, mas é previsto que a gente tenha, então a gente vai saber mais um pouquinho adiante. Bom, você é de fora, evidentemente que você está morando aqui, morando em Campinas. Conta como é o seu dia a dia. Então, eu estou morando em Campinas, morando fora e, assim, meu dia a dia eu acordo, arrumo, e aí tem um ônibus, que é o transporte que a gente ganha, então o ônibus pega a gente lá na moradia, que também é fornecida pela escola de ciência, e eu venho para cá de manhã, tenho aula de manhã, almoço, tenho aula à tarde. Às vezes eu fico aqui à noite, provavelmente a maioria dos dias eu estou aqui até à noite mesmo, porque a gente tem um ônibus 9 horas, que busca a gente aqui e leva a gente até as moradias. Então geralmente eu fico até tarde assim, ou eu posso ir embora antes um pouquinho às vezes, porque não tem aula, eu posso ir antes pro meu flat. Mas eu passo praticamente o dia todo aqui na escola. E o pessoal pode estar perguntando, em momentos de lazer você tem? Final de semana dá pra gente dar uma saidinha. Final de semana não tem aula? Não, final de semana não tem aula. Então descansa, dá pra passear, então... Dá pra passear, dá pra você ir visitar um lugar ou outro. Aqui tem uns pontos turísticos aqui em Campinas também, uns lugares que dá pra ir. Acho que no site tem as indicações também de alguns lugares que você pode ir, então isso é legal. Bom, qual o principal desafio de estudar por aqui? Eu acho que o principal desafio, essa é uma pergunta muito boa, né? Porque assim, eu moro fora, então eu moro a muitos quilômetros da minha cidade, mas às vezes os principais desafios é para mim conseguir acompanhar todas as matérias. Eu vim de escola pública, então para mim às vezes eu sinto que tem alguma coisa que faltou na meu ensino médio para mim pegar algumas matérias aqui.
Então, além de acompanhar todas as matérias, às vezes tem um desafio que você está longe da sua casa, você vai voltar lá para sua casa daqui 4 meses e etc. Mas eu acho que tudo isso é uma soma que a gente consegue ir lidando com os amigos que a gente tem aqui, com os professores, com o apoio que a gente tem aqui, a gente consegue ir lidando com isso. Então, é uma dificuldade que é vencida todos os dias, assim. Pois é, e aproveitar a oportunidade, né? É. Essa é uma baita uma oportunidade. Com certeza. Então, muito obrigado pela entrevista, por conversar com a nossa reportagem. Valeu, Valeu. Duda. O pessoal te chama de Duda, eu vou te chamar de Sim. Duda. Valeu. Obrigada. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e já sabem, né, ó, tô sempre de olho na educação. Tchau.